hoje, viu? A pastora chamou duas sanguíneas logo de cara para... Eita, Lelê, só Jesus. Ó, o Senhor está querendo agitar as coisas aqui mesmo, hein? E é lindo como Deus trabalha, que muita coisa que ela já trouxe aqui tem a ver com o que eu preparei. Então é sinal que Deus quer reafirmar a respeito de cura emocional nas nossas vidas, né? Obrigada, lindona. Os slides... Não tem criança, né? Amém. E os meninos ali vai tampar o ouvido, né? Em nome de Jesus. Irmãs, tem mais ou menos 1 ano, eu não lembro muito bem a data, mas eu tive o privilégio de vir conhecer essa igreja. Eu conheci o pastor Renato, nós fomos fazer uma missão lá no sul, né? Ele junto com o meu pastor Silas, eu sou da Igreja Batista Plenitude de Deus, e lá eu tive o privilégio de conhecer outros irmãos, outros pastores, e aí eu fui convidada para ministrar aqui, e da outra vez foi a respeito de doenças psicossomáticas. Mas o tema que a gente vai trazer hoje, eu vou ter que dar uma pincelada de novo em relação a isso, porque está ligado, né? Então, em primeiro lugar, eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Vamos dar uma sacudida no ombro, que a gente ficou um bom tempo aí, né? Sacudida no ombro. E já vai começar um exercício. Eu quero que vocês prestem atenção, hein? Vocês vão segurar a bexiga como se tivesse apertada. Aperta. Aperta. Você tá com vontade de fazer xixi, você tem que segurar. Segura. Segura. As novinhas não faz cara assim não, que você está tudo novinho ainda. Aperta. Solta. Aperta de novo. Solta. Isso, pode. Depois a gente continua. Mas antes vamos orar por mim, né? Vamos lá. Pai querido, Pai amado, eu venho entrar diante da Tua presença, Senhor. Em primeiro lugar, te agradecendo, Pai, por estar aqui com essas irmãs maravilhosas, te agradecendo pelo alimento que o Senhor já trouxe hoje. Pai querido, eu confesso que eu não sou nada sem Ti, Pai. Eu não tenho nada para trazer para essas irmãs se não for o Senhor colocando em meu coração, em a minha mente e na minha boca, Pai. Senhor, o que eu te peço aqui é o que o Teu nome seja honrado através das nossas vidas. Senhor, derrama sobre a minha vida a sabedoria, Senhor. E derrama sobre as nossas irmãs, Pai, a compreensão, o que o Senhor tem para trazer para elas nessa tarde. Amém? E amém. Então vamos lá, meninas. Podem assentar. Bem, o tema que eu vou falar é sobre fé, sexualidade e bem-estar feminino. Pode passar. Eu posso passar aqui? Posso? Eita, que maravilha. Então, antes de falar um pouquinho de mim, né? Eu me chamo Shirley. Essa é a minha família, né? Meu esposo, as minhas 2 filhas, meu genro. E aquela mocinha lá do lado é minha filha adotiva, que todas as vezes nas férias, feriado, ela sempre está comigo. Então, essa é a minha família, meu grande presente de Deus. Bem, eu faço parte do Ministério das Radaças da Igreja Batista Plenitude de Deus. Fui por um tempo líder lá, mas devido a algumas mudanças que teve na minha vida profissional, hoje eu só sou responsável pelo podcast, né? Eu louvo a Deus por esse trabalho de mulheres, porque faz a diferença na nossa vida. Mulher, nós somos muito complexas, não dá para ser tratado tudo junto. Mulher tem que ter um tempo separado, e eu tenho aprendido muito com essas grandiosas aí. E de profissão eu sou enfermeira, né? Eu sou pós-graduada em cardiologia, mas fiz também pós-graduação na saúde da mulher. Então, assim, eu não sou pastora, mas eu sempre tive a oportunidade de ministrar sobre a saúde da mulher, e eu amo a palavra de Deus. Então, não tem como eu subir no altar do Senhor e não falar dele, não falar da palavra dele. Então, eu acabo trazendo um pouco da ciência e da Bíblia junto, tá?
Hoje eu trabalho com cirurgia cardíaca, essa toda embolada aqui sou eu mesmo. Né? Eu trabalho preparando válvula cardíaca. O coração tem algumas válvulas e depois, com uma certa idade, começa a dar problema nessas válvulas. Antigamente abria o peito para trocar essa válvula. Hoje a gente faz através da artéria. Sabe quando faz cateterismo que vai pela artéria? Hoje a gente coloca essa válvula no coração através da artéria. E aí é um dos motivos que eu precisei sair da liderança das Radhassas, porque eu acabo viajando muito fazendo esse trabalho. Tá bom? Pode. Sou eu que vou passar. Eu gostei desse negócio de eu estar no domínio. Quebrando o silêncio. Então vamos lá, mulherada. Sempre foi um grande tabu a gente falar sobre sexo na igreja. Eu não sei vocês, mas quando eu era pequena, eu fazia parte de uma igreja, por um tempo, que não podia raspar nem o sovaco. Você imagina falar de sexo. Eu lembro de umas pessoas que falavam que usava lençol branco com um furinho para ser um negócio santo. Alguém já ouviu isso? Aí, ó, não estou doida, não. Então, muitas de nós fomos criadas como o sexo, com a visão do sexo como se fosse pecado. Como se fosse uma coisa feia. Os meninos eu não sei o que vai fazer, pastora, mas vou ter que falar, assim, as coisinhas. Pode falar? Eles vão casar, eu acho que alguns já são casados mesmo, né? Amém. E aí, por muito tempo, a mulher, como que nós fomos criadas em relação ao sexo? Menina, fecha essa perna, porque senão um homem vai abusar de você. Menina, toma cuidado com o que você veste, porque senão alguém vai passar a mão em você. Menina, a gente sempre foi criada pensando que a gente tem que reservar o nosso corpo, porque senão alguém vai abusar da gente. Fora que tem muitas que foram abusadas também. Né? Como a nossa irmã estava falando, eu, infelizmente, na minha infância, eu também tive situações de tios que quiseram abusar de mim com 10 anos. Graças a Deus não conseguiram, mas tentaram. Então, eu sei que muitas de nós passaram por isso. Então, a gente já cresceu com aquela coisa que o sexo é algo complicado. Alguém antes de casar aqui, a mamãe chegou e falou para você, olha, agora que você vai casar, o sexo é gostoso? Não. Muito pelo contrário, minha mãe ficava vermelha quando eu falava alguma coisa. Então, isso é um grande tabu. E hoje, a gente está aqui, mulherada, para ter uma conversa franca. Para abrir o nosso coração. Se tiver alguém que quiser interromper na hora e me fazer pergunta, fica à vontade, porque hoje eu creio que casamentos aqui vão ser restaurados em nome de Jesus. Porque o sexo é algo fundamental para o casamento. Tá? Não tem como. Nós temos vida espiritual, nós temos vida profissional, nossa vida secular, mas o sexo é importante para você, mulher. E aí, o que é a sexualidade feminina? A sexualidade envolve a parte psicológica e emocional, que é onde as nossas irmãs tratam, a parte física, espiritual e relacional. Então, uma mulher, para ela funcionar bem, é tudo isso aí. Deus caprichou em nós, né? A gente não foi feita de qualquer jeito. Não foi. Né? Então, para a gente conseguir estar bem, conseguir estar por inteiro, tem que ser trabalhado tudo isso daqui. Qual que é o grande problema da mulher? A gente é boa para cuidar dos outros. Mas para cuidar da gente, fica sempre para segundo plano. Né? Como falam, eu tenho uma amiga. Falando nisso, gente, perdão. Deixa eu apresentar para vocês a minha amiga Malca. É uma grande bênção na minha vida. Veio me acompanhar hoje, ela é missionária. Também fez psicoterapia, né? Ela fez com a especialidade de temperamentos, então em relação a sanguíneo, melancólico, tudo, essa mulher entende demais, gente. Sigam ela que você vai aprender muito. E também é neurocientista, além de ser missionária e pregar muito. Então, eu glorifico a Deus, amiga, por você estar aqui comigo. Você é bênção de Deus na minha vida. E eu acredito que, como a irmã ali, nós que somos sanguíneos e falamos muito, sempre tem uma amiga mandando a gente cuidar da vida, da nossa vida, né? Aí eu já sei que tem uma irmãzinha ali que é enfermeira também. Eu falo bem assim, minha querida, quando elas me mandam eu cuidar da minha vida, eu falo, minha querida, eu me especializei para cuidar da vida dos outros.
Fiz 2 pós-graduação para cuidar da vida dos outros. Então, eu cuido mesmo, eu falo mesmo, principalmente quando é amiga, isso está feio, isso não está legal, não está cheiroso. Falo porque Deus me deu o dom de cuidar da vida dos outros, ainda tive que jurar, você não jurou? É sobre isso. Então, vamos lá. E aí, por que não costumamos discutir sobre a sexualidade? Primeiro, tabus culturais, que é o que eu falei para vocês. Mulheres não foram criadas para ver o sexo como algo uhul. Os homens foram criados assim, mas a mulher não. E aí é onde a gente também tem que tomar cuidado com a criação das nossas filhas. Não que a gente tem que soltar as coisas, porque hoje em dia está tudo banalizado, né? Mas a gente não pode deixar as nossas filhas irem para um casamento achando que vão ser abusadas. Achando que tudo vai doer. Achando que só o homem tem que sentir prazer, que ela está ali só para servir. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Falta de informação, educação sexual. Quem aqui já foi atrás de uma sexóloga? Ninguém. Já foi? Ô, glória! Vou fazer amizade com você, irmã. Vergonha e culpa. Muitas de nós teve essa questão da criação e muitas de nós também, infelizmente, fomos abusadas. E não é só o abuso de tocar na gente, é o abuso de palavras. Quantos relacionamentos que a gente já teve que abusaram da gente através de palavras? Você não presta, você é isso, você é aquilo outro. E tudo isso traz o que para você? Doenças. Porque vai ficando tudo aqui dentro, vai virando um depósito. E aí, para a gente falar um pouquinho, porque a sexualidade ela abrange aí muita coisa, vou falar primeiro um pouquinho da parte psicológica, uma pincelada, porque a nossa irmã aqui já trouxe muita coisa em relação à psicanálise. A parte emocional, social e espiritual. Autoestima e autoimagem positivas, relacionamentos mais satisfatórios e redução de ansiedade e de estresse. Melhor qualidade de vida em geral. Então, o que quer dizer isso, mulherada? Quando você tem uma vida sexual ativa, tudo melhora na sua vida. Sabe aquela amiga que você vê o cabelo brilhando e a pele brilhando? Uhul! Pois é, você vê a irmã. Agora, quando você vê aquela irmã que parece que foi batizada. O meu tá meio ressecado. Mas é porque eu já estou 25 anos casada, gente. Mas eu ainda estou ali, na ativa. Aí, quando você vê aquelas irmãs com aquela cara murcha, parecendo que foi batizada no vinagre, aí você já sabe o que está acontecendo também, né? Então, vamos começar lá. Doenças psicossomáticas. Fatores que afetam a sexualidade. Então, emoções reprimidas, manifestações físicas, vaginismo, que a gente vai falar sobre isso, dispaurenia, diminuições da libido, tensão muscular. Mulher, quando vai ter relação, tem dor, não é normal isso. Você pode ter aí, vaginismo, tá? Que é um problema na musculatura da vagina, que sempre quando vai ter a relação, ela se contrai e você sente dor, tá? E a dispareunia é tanto no início da relação como no final da relação tem dor também. Isso não é algo normal, mulherada. O grande problema de nós mulheres é aquilo, a gente cuida dos outros, mas quando se trata da gente, a gente não cuida. A gente vai, uma hora melhora, uma hora melhora, uma hora melhora. Não melhora. Se você não parar e não se olhar e não se cuidar, não vai melhorar. E aí você não vai virar os olhinhos. Outros fatores que a gente vai falar lá na frente. Menopausa, educação sexual e medicamentos. E aí, o que são doenças psicossomáticas? Gente, o que tem de pessoas que tem dor em tudo quanto é lugar, e aí quando ela vai fazer exames, faz uma ressonância, faz uma tomografia, não acha nada. E isso tem a ver com o quê? Com o emocional que não foi tratado. E ainda tem mais, tem aquelas que aparecem sim. Já ouviu falar que o câncer é a raiz de amargura?
E muitas vezes é mulherada. Tem hora que é em relação à genética, mas tem hora que é em relação à amargura. Por isso a nossa irmã estava falando aqui a respeito do perdão, que precisa perdoar. Precisa. Mas o que eu mais vejo em igrejas que eu vou e encontro de mulheres. Grandes mulheres de Deus sendo usadas por Deus na palavra, tendo obras na igreja, tendo compromisso na igreja, mas psicologicamente doente. Porque a gente acha que tudo vai ser resolvido na palavra. E se fosse para ser tudo resolvido na palavra, Deus não ia fazer psicanalista, não ia fazer médico, não ia fazer enfermeiro, não ia usar sua amiga do lado, que às vezes a gente não usa, só usa para fofocar, mas não usa para abrir e colocar as coisas ruins para fora. Então, assim, é muito delicado tudo isso, porque a gente sabe que a gente tem problemas, só que a gente coloca uma pedra em cima. E a gente acha que vai resolver sozinho. Não vai. Se tem mulher aqui que foi abusada na infância, você precisa tratar isso. Ai, mas Deus me libertou. Deus te libertou se você for uma mulher em paz na sua casa. Se a todo momento que você for falar com o teu filho, você grita. Se você vai ver o teu esposo, você grita. Se no seu trabalho você vive dando surto, não, você não é curada e não foi transformada. E aí não é só na palavra, porque a palavra você está recebendo. Vai procurar profissionais. Vai, porque o Senhor tem coisa nova para trazer para a minha vida e para a sua. Eu, por muito tempo, infelizmente, eu também não vim de uma família estrutural e cristã. E eu sempre tive muito problema com relacionamento com a minha mãe. Surra? Cipó. Ainda veio um infeliz lá da Bahia, um tio meu, e trouxe uma coisa chamada palmatória. Já apanhou de palmatória? Gente, vontade de matar aquele homem, só não faço porque ele já foi. Mas eu apanhei muito. E aí, e eu vim de uma família desestruturada, e quando eu tive a minha família, pastor, eu falei, isso não vai entrar na minha casa. Não vai. Eu vou respeitar o meu marido, que era uma coisa que eu não via a minha mãe respeitando. Eu vou criar as minhas filhas com muito amor, eu vou abraçar as minhas filhas num todo, eu vou proteger as minhas filhas. E isso era o desejo do meu coração, irmã. Mas virava e mexia. Quando eu tinha algum problema com as minhas filhas, eu me pegava gritando. Ah! Marido, você não vai levantar daí não? Tanta coisa para fazer. E você só fica aí, com esse controle na mão. E cadê o lar que eu tinha prometido para mim que eu teria? Já tem uma ali que está se sacudindo na cadeira. Eita Deus. Tá igualzinha eu. Igualzinha, Deus vai tratando. E aí, toda vez quando parava aquilo, gente, porque não tem jeito, quando a gente surta, o Espírito Santo cata a gente de um jeito. E aí você fala, nossa, mas o bem que eu quero fazer se eu não faço, como foi o louvor. E aí eu me pegava nessas atitudes, eu falava, o que acontece comigo? Eu tenho um marido maravilhoso, filhas maravilhosas, eu sou uma mulher que eu estudo, eu tenho amigos, eu tenho a igreja, eu tenho o Senhor. O porquê que eu acho dessa forma. E aí eu descobri que aquela menininha que apanhou, que viu o pai alcoólatra, que viu a mãe, não estava resolvido as coisas. E aí depois dos 40 anos, eu resolvi que eu tenho que fazer terapia. E comecei a fazer. E descobri que é bênção para as nossas vidas. Então, assim, não despreze isso. Só ore ao Senhor, pedindo direcionamento para onde ir. Porque hoje em dia todo mundo é terapeuta. E aí você tem que tomar cuidado, como a irmã falou, que tem muito livro de terapia e muitos terapeutas que querem te levar para fora do cristianismo. Vê a religião hoje já como um tabu. Então tem que tomar cuidado com isso, porque Satanás, infelizmente, tem usado muito essa área para nos afastar. Procure um terapeuta cristão. O primeiro que eu fui fazer terapia, sabe o que ele falou porque eu estava nervosa? Ele falou que eu era bitolada na igreja. Nem paguei a consulta. Não paguei. Eu falei, desaforado, não vai levar meu dinheiro também. Então é isso. Herbert Benson, lá de Harvard, 60% a 90% dos pacientes que procuram médicos na clínica e ambulatório têm suas doenças devido ao estresse físico e emocional. São pessoas que têm sintomas físicos como resultado de problemas sociais.
O que são desordens? Angústia, temperamentos explosivos, que é o que eu falei, de repente, do nada, você está gritando, e é sempre com as pessoas que você ama, né? É uma porcaria isso. Insegurança, timidez, se você é muito tímida, você tem vontade de trabalhar na obra do Senhor, você tem vontade de realizar, fazer coisa no seu trabalho, mas essa timidez te prende. Opa, tem coisa errada aí, porque o Senhor não criou você para ser tímida e fechada. Deus quer usar a sua vida. Então, se tem esse problema, precisa ser tratado. Baixa autoestima. Você foi criada à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Para de ser feia em nome de Jesus. E quando eu falo feia, é porque você se acha feia, você se pinta feia. Somos a semelhança dele. Ele te ama, ele me ama. E quantas coisas boas ele fala ao nosso respeito. Então, para, mulher, de ficar dando folga para o diabo, porque mulher dá folga para o diabo. A gente se culpa tanto, a gente se maltrata tanto, que a gente deixa ele de folga. Ele só fica ali, ó, nem para você fazer nada lá, ela. Para de dar folga para o diabo. Medo paralisante, depressão, mulherada. Não despreze a depressão e a ansiedade. Precisa ser tratado, precisa de terapia e tem momentos que precisa de medicação. É outra coisa que, além do sexo, também a gente tem grande tabu dentro da igreja. Todo mundo acha que tomar medicamento para ansiedade e depressão, procurar um psiquiatra, é louco. Não é isso, gente. Você vai num ginecologista cuidar do quê? É isso, gostei dessa palavrinha aí, gostei, mano. Não é? Aí você vai no endócrino cuidar do quê? Vai no ortopedista cuidar do quê? Psicólogo, você vai cuidar da tua cabeça. A tua cabeça é parte do teu corpo, é membro. Precisa ser cuidado, dá pane também. Falta hormônio, falta sinapse, falta dopamina, falta um monte de coisa. E precisa ser tratado, precisa ser reposto. O que nós, servas de Deus, não podemos é ficar dependente dessa medicação. Você passar por um tempo, porque é um processo que você precisa diminuir essa ansiedade, precisa dar um up, tudo bem. Mas deixar de buscar palavra para ficar dependente de medicação, aí está errado. Mas aí o Espírito Santo de Deus te direciona. Vamos lá, que eu tenho que tomar cuidado com o horário. Doenças físicas geradas pelo emocionais. Então, aquela mulher que sempre está com enxaqueca. Ai, marido, não posso. Eu tenho uma amiga que fala que quando ela tem dor de cabeça, ela vai namorar, gente, que ela relaxa. Eu falei, você é doida? Falei, você é doida? Eu? Insônia. Síndrome do intestino irritado. Quantas mulheres estão travadas? Sabe aquela coisa de, essa mulher é enfesada? É a mulher que não faz cocô, gente. Fica enfesada mesmo, fica cheia de fezes, fica toda estufada. E por quê? O emocional todo bagunçado. E o corpo, ele fala, ele mostra. Gastrite, alergias alimentares, impotência sexual. E aí, quando eu falo impotência sexual, não é na mulher, é no homem. E aí, agora eu vou falar para as que são casadas há mais tempo. Se o teu marido não está funcionando, mulher, em nome de Jesus, ajuda ele. Não vai perder de virar os olhinhos e ter brilho no rosto, porque o marido não está funcionando, ajuda ele. Às vezes a gente precisa sentar do lado e falar, marido, não está bom. Você precisa de ajuda e eu quero te ajudar porque eu te amo e eu estou com saudade de você. Vamos, precisa levantar o morto, como diz. O pastor Cláudio Duarte, a minha amiga, estava falando que diz que o homem, quando tem aquela barriga grande, é para fazer sombra para o morto, né? Olha isso, só o sangue do cordeiro, só ele mesmo, né? Mas, gente, o que acontece com nós mulheres que somos casadas há muito tempo? O marido, devido ao estresse, devido às medicações, principalmente os que são hipertensos, tem problema com diabetes, começa a ter problema. Ele não funciona mais da mesma forma. E aí, sabe o que a gente faz, irmã? Ai, graças a Deus, é bom que eu vou ter sossego. É? Pois é. Não. Você tem que chegar e ser franca para o seu marido. Marido, da mesma forma que eu preciso de ajuda, tem hora você também precisa. Eu sou a tua esposa, eu quero te ajudar para que a gente desfrute essa vida, porque sexo é desfrutar do relacionamento. Você já tem dívida para pagar, filho para criar com problema, tem hora, um monte de coisa, e aí a coisa boa você não quer fazer. É para mim também.
também, tá? Porque quando eu estava preparando para vocês, gente, isso daqui, eu estava numa parte lá, que já eu chego para vocês, que está na Bíblia. E aí veio meu marido com graça pro meu lado. Aí eu falei, pelo amor de Deus, tem 1 milhão de coisa para fazer. Tinha roupa para lavar, comida. Estava trabalhando em casa, depois falou, o que você vai pregar? Você vai viver ou não vai? Ô, mulherada, eu vou te falar, não foi nem muito tempo, não. Eu não lembro os minutinhos, mas foi uns minutinhos. E como fez bem. Bem, eu lavei a roupa ficou mais branca. A roupa ficou mais branca, ele já quis me emprestar o cartão. Ai! Então, e aí, perda do libido. Perda do libido não é normal. Você não pode aceitar isso como uma coisa normal. Acontece na mulher, acontece. Principalmente a gente no climatério, na menopausa, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Acontece. Mas você precisa cuidar de você. Você precisa decidir, vai ter uma vida casada parada ou vai ter uma vida ativa? E aí você precisa se cuidar. E aí eu vou passar para vocês lá na frente o que dá para ser feito. Vou voltar aqui um pouquinho. E aí, irmãs, problemas que acarretam doenças mentais nas mulheres. Alterações do hormônio, TPM, gravidez, menopausa, sobrecarga de papéis. Mulher cuida de filho, cuida de casa, trabalha fora, cuida da obra do Senhor e muito mais. Tudo isso acarreta problemas emocionais para a gente. Mas eu faço 1 milhão de coisas, Deus me fortalece. Ele fortalece sim, mas Ele pede para você ter hora de descansar, se tratar e se cuidar, porque você é templo. Só que a obrigação de cuidar do templo é sua. Pressão de estética e baixa autoestima, as comparações que a irmã falou. Violência e abuso sexual. Mulherada, em nome de Jesus, precisa ser tratado isso. Relacionamentos abalados, queda no desempenho profissional, baixa autoestima e insegurança, problemas físicos como insônia, dores, cansaço, perda de sentido e afastamento espiritual. Uma mulher que não está bem sexualmente, pasmem, vai ter uma hora que você não está bem com o Espírito Santo também não, viu, filha? Não vai achando que vai ficar tudo bem, não, porque primeiro que você está sendo desobediente à palavra de Deus. Porque se Deus te deu um marido é para você cuidar. Se Deus te deu uma vida é para você ser feliz. E aí se você não segue o que tem a palavra do Senhor, como que vai estar ali bem, fazendo mover no Espírito Santo se você não está cuidando? Uma coisa está ligada com a outra, é isso que a gente precisa entender. Mulher não tem como só ser espiritual. Mulher não tem como só ser física. Está tudo ligado, e quando você não cuida de algo dentro de você, em você, isso vai acarretando outras coisas. Já falou que até desempenho profissional a gente cai, porque a gente está triste, desanimado, enfesadas. Ele restaura o que era dor, pode se tornar em uma história de vitória. Muitas coisas você tem vergonha de colocar para fora, porque dói, porque foi feio. Mas você sabia que dessa ferida, Deus pode fazer uma cicatriz, que não vai doer mais, mas vai servir de testemunho para outras mulheres? Eu e você precisamos deixar que Deus trate na gente, porque tem um monte de mulher dentro de um quarto escuro, precisando de mim e de você. Então você precisa colocar toda essa coisa ruim que está lá dentro, achando que está escondido para fora, ser tratada e cuidar de outras mulheres. O descanso é só no céu, viu, mulherada? Não tem boi, não. Muitas de nós carregamos feridas de experiências difíceis, rejeição, abuso. Eu não falei que estava tudo ligado? Oh, Jesus. Abuso, palavras que marcaram, perdas. Mas o que eu tenho de bom para falar para você é que Deus se importa com a sua dor. Deus se importa, minha irmã. Deus se importa com o que você sente. Mas Deus tem tanta coisa para fazer, mas Ele te ama. E quando a gente ama, a gente olha os detalhes. Então hoje Ele está falando para mim e para você, eu quero tratar tudo. Eu quero mexer em ferida que dói, em ferida que está podre, quero tirar essa casca fedorenta, quero jogar medicação, vai doer quando eu fizer isso, mas vai ser para cura. Eu e você precisamos ser ponte de Deus para a vida de outras mulheres. E não dá para ser ponte de Deus na vida de outras mulheres tendo um casamento destruído, um casamento morno.
O povo lá fora já vê os cristãos como um bando de doidos e sem graça, e nós não somos. Pelo contrário, a gente é bem divertido. Só que a gente precisa levar vida, ensinamento. A gente precisa levar o sexo como algo maravilhoso dos céus para a nossa vida. E não como uma coisa vergonhosa para ser tratada apenas no quarto falado com o marido. A palavra de Deus, ela tem várias pílulas para tratar a tua dor e a minha dor. Se o que está te atrapalhando no sexo é os distratos que você teve, são as palavras que lançam sobre você, ou ainda é um relacionamento que não está diante do altar de Deus, ainda não está tratado, o marido não é convertido. O que o Senhor fala na palavra dele? Isaías 61:1. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Jesus veio exatamente para isso, curar corações feridos e libertar quem ainda está preso ao passado. Passado. Passado, quem vive de passado é o quê? Pois é, e por que você está lá ainda? Em nome de Jesus. Abusou você, doeu. Mas Deus te trouxe uma nova vida, uma nova oportunidade. Falou coisas horrorosas de você, falou. E você é isso? Você é se você aceitar. Porque o Senhor fala que você é a menina dos olhos dele. O que ele fala de você é que você é vitoriosa. O que ele fala de você é que você pode todas as coisas nele que te fortalece. É isso que Deus fala de mim e de você. Então está na hora, mulherada, da gente abrir essa mente e permitir que Deus nos cure de verdade. Chega da menina que sempre sofreu, da menina que sempre foi abandonada, que sempre foi abusada. A gente já viveu tanta coisa, vamos viver agora com mais energia. Vamos, porque Jesus Cristo traz isso para mim e para você. Energia, coisas novas, novidade, alegria. Virar o zoinho também. Receba. Salmos 34, de certo aquilo que ninguém mais vê. Aquilo que ninguém mais vê. E isso é um grande problema de quem é líder. Pessoas que são líder, que cuidam de casa, que cuidam de ministério em igreja. A gente está rodeada de mulheres, mas quantas vezes nós se sentimos sozinha? Sozinha. E aí Deus fala para mim e para você, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Você é a menina dos meus olhos, eu cuido de ti. Se achegue em nome de Jesus. Jeremias 30:17. Curarei as suas feridas, declara o Senhor. Promessa clara. O que hoje é ferida, Deus pode transformar em cicatriz. 2 Coríntios 5:17. As coisas antigas já se passaram. Eis que surgirão coisas novas. Recebam, mulherada, em nome de Jesus. Que hoje, essa tarde, não seja apenas um encontro de mulheres para comer bem. Porque aqui está tudo uma delícia, essa mesa está um encanto, como está gostoso estar aqui. Está uma delícia, a mulherada tudo bonita, te abraçando, que coisa boa, mas Deus trouxe eu e você aqui para um propósito. Ele quer mudar a nossa casa, Ele quer mudar o nosso casamento, Ele quer nos tornar mulheres mais felizes e completas em nome de Jesus. Em Efésios 4:31-32 está escrito, livrem-se de toda amargura, viu, mulherada batizada no vinagre? Indignação e ira, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Não é só com quem você gosta, não, e quem fala que você é bonitinha, é com todos, até mesmo aqueles que te magoaram. É difícil, mas é essa a beleza do Evangelho. Perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando guardamos mágoas, ressentimentos e ofensas em nosso coração, carregamos um peso que adoece a nossa mente. Adoece. Adoece. Quer dizer, então, que aquele fulano lá do passado merece estar até agora na tua mente? Aquela fulana que falou e falou de você, que te traiu, que te decepcionou,
ela merece ter esse lugar ainda na tua mente. Então, por que eu e você estamos dando espaço para isso? Em nome de Jesus, que a nossa mente venha ser curada nessa tarde. Que a tua mente venha ser ponte de Deus para a vida de outras pessoas. O Senhor, Ele renova a nossa mente. Só que a gente tem que decidir sair do velho. Tem que decidir. A minha amiga mesmo vive falando, quando eu pergunto para ela, e aí, alguma novidade? Ela, fia, o velho não sai da frente para o novo entrar. É sobre isso. Não tem como coisa nova entrar. Tem o negócio do vinho lá, como que é? Do vinho. Vinho. É isso aí. É sobre isso daí. Queridas, talvez algumas carreguem marcas de palavras, atitudes, experiências dolorosas. Hoje o Senhor nos chama a entregar isso a Ele. É para deixar no altar do Senhor, não é só para dar uma risadinha aqui ou ficar chocada com algumas coisas que eu falo e não entregar diante do altar dele. A minha mente e a sua tem que ser tratada por ele. E muitas vezes com as nossas inconstâncias, e o sanguíneo realmente, a gente sofre muito com inconstância, a gente permite ser roubado. A gente vai lá, recebe a palavra, recebe a direção, acha muito bom, sai uhul. Quando é amanhã, a gente já olha para o espelho e já começa. Não é? E aí, para passar com a parte das doenças psicossomáticas, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Ele tem um novo, só que eu e você temos que permitir a nossa mente ser trabalhada, a nossa mente ser liberta. Eu sei que tem coisa que dói. Quando eu falo para você que ferida tratada primeiro dói, tem umas que até fede quando a gente vai mexer. E aí o processo da cicatrização é dolorido, mas é para cura. É isso que vocês têm que pensar. É para curar, irmã Shirley, mas eu não quero mexer naquilo porque dói muito. Só que já está doendo a tua vida inteira, já está te dando gastrite, está te dando dor de cabeça, está dando queda no libido. Não é melhor mexer na ferida para cura? Então vamos aceitar esse desafio hoje, o Senhor mexer na nossa ferida. Tratar na nossa ferida. Tratar onde está fedendo, tratar onde está doendo, para cura, em nome de Jesus. E aí vamos falar um pouco do impacto hormonal. Queda hormonal. A queda hormonal na menopausa ocorre uma queda significativa na produção de hormônios femininos. Essa diminuição é um dos principais motivos para a redução da libido e afeta diretamente o sistema nervoso central. E aí a gente se pega vendo um monte de irmãs entrando no climatério, entrando na menopausa e não se tratando. Tá tudo ficando seco, enrijecido. E não vai cuidar. Acha que é normal, não é normal. Você pode sentir prazer, sim, no relacionamento que Deus trouxe para a tua vida. Efeitos no cérebro. Os hormônios femininos atuam diretamente no cérebro, em regiões ligadas ao desejo sexual. Então, ou seja, além dos hormônios diminuir, o desejo sexual também. Impacto nos órgãos. A redução hormonal torna os tecidos genitais mais finos, menos elásticos, ressecados, pensa numa ameixa, causando dor e desconforto durante a relação sexual. E aí, vou deixar aqui para vocês, mas depois vocês pesquisem, né, para não ter que anotar muita coisa, mais hormônios que vocês, quando forem no ginecologista, têm que estar atentas. Porque se tiver diminuído, precisa repor. E hoje, tem tudo quanto é forma de repor, gente. É pomada, é comprimido, é injeção, tá? Ó, o hormônio estrogênio, ele mantém a lubrificação da vagina, aumenta a sensibilidade, favorece o interesse e a resposta sexual. Então, se o estrogênio está lá embaixo, fica tudo sequinho e você não tem vontade. Progesterona tem efeito calmante no corpo. Deveria ter isso em cápsula, né? Jesus Cristo. Em excesso, pode reduzir o desejo também.
para você ver como tudo é um equilíbrio. Já a progesterona, se ela estiver muito alta, ela pode atrapalhar a tua vida sexual também. Testosterona estimula a energia e a vitalidade, principal hormônio ligado ao desejo sexual. E quem tem muita testosterona? Pois é, por isso que não para, né? Não para, fica atrás da gente. Só que a gente também não pode estar com ele zerado. Não pode. Né? Tem aquela coisa que a gente fala que homem é fogão elétrico e a gente é a lenha, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Mas quando pega fogo, vai que vai. A comida fica mais gostosa, não fica? Vamos lá. A ocitocina, hormônio do amor e é vinculado, intensifica o prazer, afeto e conexão. Dopamina, neurotransmissor do prazer e motivação. E um dos grandes problemas que a mulher tem é a queda da dopamina. Por isso que eu falo, precisa ser tratado. Não é um problema comum, não é porque seu casamento perdeu a graça, não é porque você perdeu o ânimo pela vida, que você não tem mais vontade de fazer nada, está faltando dopamina. Está faltando, e aí precisa cuidar, precisa repor, não tem jeito. Serotonina, regula humor e bem-estar. Em equilíbrio, ajuda no desejo, mas em excesso pode reduzi-lo. E aí, eu vou deixar aqui algumas medicações, porque eu sei que muitas delas estão no nosso dia a dia. O anticoncepcional, ele diminui a testosterona. Diminui a testosterona, o que acontece? Desanima. Antidepressivo, a fluoxetina, sertralina, venlafaxina, todas elas também diminuem a libido. Ah, Shirley, mas e aí, você não falou para eu tratar a minha cabeça? Não é para tratar a cabeça, é para tratar a cabeça, mas você precisa passar para o seu médico que você não está funcionando, porque não é essa a intenção. A intenção é tratar a sua cabeça e fazer tudo funcionar bem. Se você não falar para o seu médico, ó, perdi totalmente o desejo de tudo, como que ele vai saber? Ele vai continuar te dando, por exemplo, a sertralina. Ela vem aqui, ela está me falando que está mais calma, não está mais chorosa, só que aí você não fala para ele, ó, não estou namorando. Precisa ser falado, mulherada, porque hoje o que mais tem é medicamento no mercado que pode nos ajudar. Como a irmãzinha mesmo estava falando aqui, reposição hormonal. Hoje, reposição hormonal a gente tem através de pomada. Olha que bacana. Comprimido, injeção. E essa história que está falando do câncer, sabe o que acontece? Tem um determinado câncer de mama que ele cresce conforme os hormônios. Esse câncer em especial, irmã, se a pessoa teve esse câncer de mama, que tem alteração com o hormônio, se ela fazer reposição de hormônio, o que acontece? Há uma grande chance de voltar. Só que isso você precisa ver com o seu médico. Se você teve câncer de mama, qual foi o seu tipo de câncer? Qual é o hormônio que pode alterar e trazer ele? Só que a gente tem mania de generalizar. Não vou repor hormônio porque isso vai trazer câncer. Não, vai trazer câncer se você não namorar. Vai ficar triste, vai ficar angustiada. Então, assim, tem muitas coisas que realmente são tabus e a gente tem que quebrar isso no nosso meio. Irmãs, depois dos 40 anos, a gente tem que pensar que a coisa está caminhando e o climatério está chegando e a coisa está mudando. Por que tem um monte de homem que larga da mulher depois dos 40 anos? Você acha que é por quê? Só porque ela ficou velha? Não, é porque ela parou de funcionar. E aí ela parou de funcionar porque ela quer? Não. Está doente, está faltando coisa, precisa tratar. A gente julga falando que os homens, trocou por uma novinha. Mas é porque a velha não está indo, tem hora. Gente, isso por homem, não adianta, e não é só para o homem, a gente fala para o homem, mas para a mulher também faz a diferença, mas é mais para o homem. O homem quer uma companheira de verdade, ele quer uma mulher parceira, mas ele quer amor, gente. E eu vou mostrar isso na palavra, para vocês não acharem que é fogo meu, tá? Síndrome urogenital da menopausa, sintomas principais do SUM. SUM inclui dor,
sangramento e ardência durante e após a relação, falta de libido, dor ao urinar, infecções urinárias recorrentes. Esses sintomas permanecem e afetam significativamente a qualidade de vida da mulher. Tratamentos eficazes e disponíveis. Existem tratamentos específicos como terapia hormonal, local, pomada, que aplica diariamente na vagina, e rejuvestimento íntimo a laser. Tem até a laser, tinha esquecido do laser também, que estimula o colágeno e restaura a espessura da vagina. Até na vagina a gente precisa de colágeno, mulher. Vocês só ficam tacando na cara, mas precisa na menina também. Precisa. Tratamento para síndrome urogenital. Então, nós temos o estriol vaginal, que é um creme que é óvulo, tá? Você, quando vai dormir, você coloca dentro, e aí, durante a noite, ele vai fazendo essa ação. Tem o estradiol em baixa dose, que é só creme, e tem ele comprimido. Tem o osperifetona, que é comprimido. Lubrificantes vaginais e hidratantes vaginais. Mulherada, precisa. Não tem como. Você está tendo dor na relação, está te incomodando, vê se também não é falta de lubrificação, porque acontece. Acontece. Sabe uma coisa que é muito boa, que eu falei para a mulherada na minha igreja e elas me zoam até hoje? Óleo de coco, filha. Passa óleo de coco na menina, vai ficar cheirosinha. E outra, o óleo de coco também, ele trata início de candidíase, porque ele mata fungo. Sabe aquela doença horrorosa que toda vez que baixa a nossa imunidade acontece? Se você passar o óleo de coco para dormir, ele mata fungo. Ele ajuda muito. E ele ajuda na lubrificação. No hidrata o cabelo, né? Mas usa para isso, porque também é bom. É uma coisa que você tem em casa. Compreendendo o climatério e a menopausa. Quanto tempo eu tenho, pastora? Que já foi? Tá, já entendi. Definições importantes. Climatério e período de transição, que antecede a interrupção completa dos ciclos menstruais. Então, isso daqui eu vou passar pincelando, porque eu já falei para vocês. Mulheres, a partir dos 40 anos, têm que ficar atenta ao climatério. Climatério, antigamente, era só a partir dos 50. Mas o que acontece? Tem muita mulher que menstruou muito cedo. Então, vai entrar mais cedo no climatério. Então, aquele calorzão, aquela irritação, tudo tem como ser tratado. É só você ir para o seu médico e ser identificado o que está acontecendo. Outros fatores que influenciam na libido, falando isso, passei aqui, não fui passando mais nada. É possível reativar a vida sexual? Sim, é totalmente possível. A mulher pode reativar o seu desejo sexual e ter uma vida sexual ativa, prazerosa e satisfatória, inclusive na terceira idade. É fundamental procurar um especialista para abordagem individual. Então, viu, minhas irmãzinhas que falam, ai, já tô veinha. Dá para namorar. Vamos namorar em nome de Jesus. Tratamento disponível. Existem opções como tratamentos hormonais, que a gente já falou. E aí, falamos então do emocional, falamos a respeito da parte hormonal. Eu sei que foi pincelado, mas o tempo também, eu preciso respeitar o tempo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o poder do autocuidado. A mulher não é um todo? Para você ficar bem com o seu marido, com o seu amor, você precisa se sentir bonita. Se você não se sente bonita, você não vai ter a alegria de estar do lado dele. Se você não tem a alegria de estar do lado dele, você não vai sentir desejo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente não cuida do nosso corpo. Eu também não gosto de academia, viu, irmã? Não gosto daquele negócio de musculação, fedido. Isso é igual a pastora Thalita lá, que fala que aquilo cheira borracha podre. Para mim também é a mesma coisa. Mas eu entendi que não tem como. Não tem para onde ir. Não tem. A nossa idade precisa de músculo, precisa de vida, tem hora que perder peso por causa do diabetes, e o diabetes também diminui o libido. Então, ou seja, não tem para onde correr, você precisa, acha uma atividade física que você goste. Se não gosta da academia, vai correr, vai andar na rua, vai fazer alguma coisa, mas bota esse corpo para funcionar. A alimentação equilibrada, que vocês já estão careca de saber, não vou ficar falando disso. Todo mundo sabe como é comer bem. A gente come errado porque a gente quer.
Hidratação diária, que é um grande problema para a mulher também. A gente se hidrata pouco, toma pouca água. Eu tenho muita dificuldade com isso. Quando você toma água, tudo funciona melhor. Intestino, pele, cabelo, tudo funciona melhor. Autocuidado na apresentação. Você precisa achar roupas que te valorizam. Ai, mas é porque é fácil você falar, irmã Shirley, porque você está magra. Só Deus sabe a dieta que eu faço. Sabe jejum intermitente? Vira e mexe, eu tenho que cair nele. É que você tem que decidir o que você quer cuidar. Então, assim, mas eu não consigo emagrecer, então ache roupa que fica bom pro teu corpo. Eu vou mostrar, tem mulher que está acima do peso e se veste super bem, elegantemente. A questão é de você se aceitar. Você está acima do peso, mas você se sente bem, maridão gosta e está tudo bem, não está com hipertensão, não está com diabetes, só adequa a roupa. Não vai me colocar cropped em nome de Jesus, que crente não usa cropped. Aí vai me colocar aquela saia tudo justa, mostrando um monte de celulite. Bota shortinho igual eu, tô com shortão aqui embaixo, filha, porque senão aparece mesmo. Então é questão de você achar o que adequa para você. Vamos lá. Olha exemplo. Você não precisa de muito, é uma calça jeans, um tênis básico pro dia a dia. Mas olha que simples que ela tá e como ela fica elegante. Olha aqui. Ela não tá tão magrinha assim. E olha que linda. Maravilhosa, poderosa. Bota qualquer magrela no chinelo. Olha essa daqui. É questão de roupa. Você se adequar ao que cabe em você, o que valoriza seu corpo. Tem mulher que é menor em cima e é maior embaixo. Então usa a roupa mais folgada embaixo. E mais justinha em cima. É tudo questão de dicas, e isso a gente tem na internet, tem um monte de mulher que são cristãs, serva de Deus, que estão aí, nos ajudando a como se maquiar, como se cuidar, a roupa adequada, e não é questão, mas eu não tenho dinheiro. Filha, tem hora que eu vou na José Paulino. Pergunta pra mim, eu falo, estou na Josefa Little Paul. José Paulino, filho, tá muito bem. Entendeu? E é sobre isso. Agora que eu vou colocar ali é só pro maridão, tá? Em nome de Jesus. Gente, não vai sair na rua, mas com o marido em casa, vai fazer uma jantinha, bota alguma coisa para chamar atenção em nome de Jesus. Irmã Shirley, mas eu tenho uma barriguinha saliente, mostra a perna. Mostra a perna, bota uma blusa que chame mais atenção, ele precisa, ele merece. Para de usar as camisetas do encontro de casais para dormir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para! Olha aqui, só um shortinho e uma blusinha, um baby dollzinho. Agora esse daqui tem hora que precisa, né? Dá um tchan, 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 tchan. Não precisa ser aquelas coisas da tiazinha. Olha que coisa mais linda. Quem que não vai se sentir atraído por isso? Aí outra coisa, a mulher vai pra praia com o marido. Me bota aqueles maiôzão colorido com aquelas flores desse tamanho e um short xadrezado embaixo, o sangue de Jesus. Aí você não quer que ele olhe para as piriguetes que passa. Olha aqui, maiô, mulherada. É um maiô com uma sainha, tem muita coisa que dá para ajudar a gente. A gente só precisa se amar. E uma coisa que mulher não faz é se priorizar. Para de só priorizar o teu filho e a tua filha, porque amanhã ou depois eles vão embora e quem vai ficar com o marido é você. Já teve filha que fez assim, ali para mim. Mas eu tenho um sonho, irmã. Eu sonho em ir para a Itália. É um sonho que eu tenho. E eu nunca fui para a Itália, sabe por quê? Nós somos 4 em casa. E é muito caro para você pagar para 4 ir. Irmã Luane, eu falava, eu quero muito que as minhas filhas vão comigo. É uma viagem romântica a Itália. Não, mas eu tenho que levar as tadinhas, tadinha. As tadinha fez 25 anos e me falou que vai fazer uma viagem para a Europa com o namorado. Receba. Receba. Foi esses dias para Nova York com o namorado. Receba. E eu deixei de namorar, deixei de ir para um monte de lugar legal por causa de filho. Então, assim, cuide dos seus filhos, ame seus filhos, tenha tempo com eles. Mas você precisa priorizar o seu tempo com o seu marido. Precisa. Deixa de ir um pouco para parque com o filho, bota ele para brincar em outra coisa e vai passar um final de semana em Campos do Jordão. Vai para qualquer lugar que é só você e ele. Em nome de Jesus. Vamos lá, terminando.
Agora vamos lá, conciliando fé e a sexualidade. Arruma um puxadinho para ela em nome de Jesus. Desculpa, irmã, mas assim um puxadinho para ficar do lado, né? Eita, você cuida dela, mas ela tá do lado, não pode estar do quarto do lado, né, gente? Você namorar com a mãe do lado, sangue de Jesus. Não dá, não dá. Deus me livre, eu imaginei agora minha mãe do lado e eu namorando, sangue de Jesus. É capaz dela pegar um chinelo para me bater. Conciliando fé e sexualidade na vida feminina. Então, assim, irmãs, o que bloqueia muito crente viver vida intensa? Falta de conhecer a palavra. O Senhor fala que nós erramos porque nós não lemos a Escritura, porque nós não estudamos. Nós ficamos limitadas a um monte de bloqueio porque não estudamos a palavra de Deus. E aí, integração de valores que eu já falei. E aí, vou passar um pouquinho? Passa, filho. Casamento e vida sexual. Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, se você é casada, diante do altar do Senhor, o teu casamento é santo, é bênção de Deus. Se você tem dúvida o que pode fazer, não pode fazer, só é perguntar para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala direitinho para a gente o que pode fazer e o que não pode fazer. Não tem melhor pessoa para dar puxão na nossa orelha do que o Espírito Santo de Deus. O prazer abençoado, Provérbios 5:18-19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Saciem-te os seus seios a todo tempo e pelo seu amor sejais atraído perpetuamente. Olha lá, está aconselhando o homem a se perder nos peitos da mulher e a mulher esconde tudo os peitos dentro de casa, bota 2 sutiãs, aquele sutiã begezão enorme, que é para amamentar. Responsabilidade e amor mútuo. 1 Coríntios 7:3-5. O marido conceba a esposa o que lhe é devido. Aí é aqui, ó. É aí que eu larguei tudo e fui namorar. Eu falei, as irmãs que esperem, que depois eu preparo. Porque olha aqui, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E do mesmo jeito, do mesmo modo, a esposa ao marido. Não vos priveis um do outro, salvo por consentimento mútuo. Então, todas as vezes que eu e você falamos não, e a gente não estava em jejum, não estava em propósito, não estava em nada, nós erramos, irmãs. Nós erramos. Mas eu estava cansada, mas o sexo relaxa. Demora para pegar, mas quando pega, te relaxa. Eu tenho que pedir 300 Nossa, nem sei quantos perdão tem que pedir, Jesus Cristo. A sexualidade no plano de Deus. A sexualidade no plano de Deus é sagrado. A sexualidade no casamento é consagrado por Deus. Parte do seu plano original para a união do casal. Prazerosa. Se tem mulher aqui que não chegou ao orgasmo ainda, porque eu já ouvi falar de mulheres que estão com 50 anos e não chegaram no orgasmo, está errado. Você está namorando errado. Você precisa conhecer o teu corpo. Você precisa deixar o seu marido tocar em algumas regiões que você não anda deixando. É sério, irmãs, isso. Uma vez eu conversei com uma mulher com 50 anos que ela disse que nunca teve orgasmo. Ela achou que o sexo era entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Aí quem que gosta de sexo desse jeito é horrível, irmã. Não, tem que virar o olhinho. Então você precisa conversar com um especialista. Eu vou deixar os especialistas lá e falar, eu não consigo sentir prazer. E aí começar a sentir prazer. O que vai ter mulher dando glória? Puro. O sexo no casamento cristão, ele é puro. Então, se seu marido fala pornografia, se você precisa de pornografia para se sentir ativada, está errado. Quem está te induzindo é o diabo. Esse negócio de homem ficar falando coisa pesada para você, não aceita em nome de Jesus. Na hora que ele falou, não precisa cortar bem na hora, mas acabou a relação, fala, meu queridinho, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você aprendeu sexo no lugar errado, né? Mas assim, eu amo a sua vida e eu quero ser amada por você. Quero namorar muito, só você falar que você quer namorar, tá?
Não vai lá dando a dura e não fala que você quer ele. Você tem que falar que quer. Eu quero namorar muito com você. E eu quero ter muito desejo por você. Mas essas palavras que você fala ao meu respeito me diminui. Acabou, filha. Quero ver ele falar alguma coisa. A celebração do amor. Cânticos de Salomão. Quão formosa é e quão aprazível é o amor em delícias. O teu, deixa eu ler aqui, que ali está ruim. Corte, conseguiram ler? Semelhante à palmeira e os teus seios, os cachos de uva. Gente, a palavra de Deus, lá em Cantares, em Provérbios também, fala do corpo. Fala da vida sexual. Então, em nome de Jesus, vamos colocar esse tabu por terra e vamos cuidar dos nossos maridos. O que fazer? Buscar ajuda e cuidado integral. Busca conhecimento, se informe através de fontes confiáveis, procure apoio profissional. Vou deixar aqui as profissionais que vocês podem procurar. Cultive o diálogo, converse abertamente com seu parceiro. Não gosto que você faça isso. Eu me sinto melhor fazendo dessa forma. E se ele tem alguma curiosidade que não seja pecado, gente, que aqui todo mundo sabe, né? O que pode também e o que não pode. Deixa ele conhecer mais o seu corpo, deixa ele fazer carinho em você. Você acha que isso vai te dar aflição, mas com o tempo isso te motiva. Tem regiões na mulher que ativa a mulher. Virilha. Até beijinho aqui, ó. E o restante eu não vou falar porque tem um moço ali. Mas ativa, deixa ele ativar. Você é o parque de diversão dele. Deixa ele. Pratique o autocuidado que a gente já falou. Então, o que eu e você, para ter uma vida saudável, precisamos? Ginecologista, endócrino. Lembra que o diabetes, o excesso do peso, ele diminui o libido, tá? E aí tem a questão, lembra da testosterona, estrogênio, tudo isso você vai ver com o endócrino, para repor e tudo mais. Psicólogo e terapeuta. Em nome de Jesus, vamos cuidar da nossa cabeça. Sexólogo, procura sexólogo cristão, tem um monte. A minha amiga mesmo segue uma no Instagram, que depois qualquer coisa vocês me procurem para falar, mulher é de Deus. Crente, pastora. Mas te ensina umas coisas que você fala assim, não acredito num negócio desse, que podia e eu não sabia. Oh, Jesus! Podia e eu não sabia. Fisioterapia pélvica, lembra que eu mandei vocês? Aperta, solta, principalmente para as mulheres após os 40 anos. Isso é um exercício para a parte pélvica. Você fazendo isso, você não vai ter aquela bexiga solta. Sabe que urina, depois com uma certa idade, começa a soltar a urina? É porque a parte pélvica laciou. Tá frágil. Então, isso é uma forma de você trabalhar a sua musculatura. Então, de vez em quando, faz isso, mulherada. É bênção para o teu corpo. É como se você pegasse um pezinho e fizesse assim, ó. Mas na parte pélvica. Nutricionista, também para te ajudar. Conclusão. A jornada de conciliação entre a fé e a sexualidade é pessoal e contínua. Não existe respostas prontas, mas princípios que podem nos guiar. A autenticidade em nossa busca por verdade e bem-estar. Reflexão constante sobre nossas crenças e práticas. A harmonia entre os diferentes aspectos da nossa identidade. Lembre-se, Deus nos criou como seres integrais. E nossa sexualidade é parte desse design divino. Deus fez, mulherada. Deus fez você para isso também. E aí, lá em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Amém? A mente de vocês é? E o restante? Também de Cristo. Então vamos botar para funcionar? Porque com Jesus é produção. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade.